Tá todo mundo vendo a aula? Tranquilo? Ok. Sim, Então agora eu começo a compartilhar a aula para a gente poder dar o seguimento. Então ficou claro para todo mundo que nós temos leis para reger o mundo dos encarnados. São as leis civis criadas pelos homens, não é isso? Alguém tem dúvida até aí, alguma coisa? Então vamos seguindo. O que são leis? São preceitos ou normas que regulam a sociedade. São elas que definem nossos direitos e deveres e definem como deve ser a conduta do cidadão, prezando pela moral e os bons costumes. Um exemplo que a gente tem no trânsito é quando você vai deixar seu filho na escola, você já está atrasada, tem aquele monte de carro estacionado, você para em fila dupla. Por quê? É rapidinho. Eu sei que é rapidinho, só vou parar para descer meu filho. Mas e o semelhante de trás que também está atrasado? E o de trás? E o de trás? E um vai trazendo complicações para os demais, ok? Quantos que a gente vai envolvendo nessa história dizendo que é rapidinho? Então, precisamos tomar consciência disso. Então, através das leis, garantimos, assim, a convivência harmoniosa entre os semelhantes. Então, se eu não quero que ninguém pare o carro na frente da minha garagem, eu não posso parar o carro na frente da garagem dos outros. Porque existe a lei de causa e efeito. O que se faz, aqui se responde. Ok? Eu vou falar mais para frente sobre isso. Tá dando para entender até aí, turminha? Tá complicado? tá ótimo. Então vamos lá. Vamos tratar da criação. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é Deus. Vocês lembram, o ano passado, primeira, segunda, terceira aula, acho. A criação, o que é Deus? Alguém lembra? Qual a definição que a equipe espiritual dá para Kardec? É a causa suprema do universo. Criador de todas as coisas, inteligência suprema do universo, maravilha. Que mais? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Mais uma. Lembra que ele fica com o chicote na mão para punir a gente. Qual é essa característica de Deus com o chicote na mão para punir a gente? Qual que é? É a multa. Você passou o farol vermelho, vem a multa. É Deus com o chicote na mão, não é? É a lei de causas e efeitos, né? Não, é exatamente o contrário. Eu estou te tripudiando, mas é exatamente o contrário. Deus é fonte eterna de amor, justiça e bondade ou caridade. Então, Deus criou o universo, criou a gente, e ele foi fazer as coisas dele, porque a gente acha que Deus é um velhinho de cabeça branca, de olhos azuis. Não é assim? A gente confunde ele com o Papai Noel, não confunde? Porque o Papai Noel também é bonzinho, não é isso? Então vejam, a gente confunde muito. A gente confunde Deus com o Papai Noel e não entende o que é um ser espiritual de uma inteligência suprema que não existe igual no universo. Ele é a causa primária de todas as coisas porque ele é o criador de tudo. E ele é fonte eterna de amor, justiça e caridade porque ele nos criou e nos trata exatamente iguais a todos. Então, temos a lei de igualdade, ok? Elementos que existem no universo, a gente vai dividir Deus, acabamos de falar, Deus, a inteligência suprema do universo, o mundo material, tudo que está ao nosso redor, inclusive o nosso corpo, pertence ao grupo da matéria. E o espírito, que é esse quem está falando com vocês e que está me ouvindo. Então, quem está me ouvindo é o espírito, através do corpo.
Complicou? Sara, complicou? Então vejam. Um pouquinho. Então vejam. Deus cria o espírito. Então precisamos pensar na Sara, inteligência, espírito. O corpo físico é um instrumento para que o espírito se manifeste. Então, para poder falar com você, eu tenho que usar a voz, esse corpo físico, para ter a voz. Porque se eu fosse um espírito desencarnado, sem esse corpo, eu falaria com você pelo pensamento. São as memórias, são aquela coisa que assim, puxa vida, eu estava numa fila, fiquei pensando ali que a fila podia andar rápido, que eu estou com pressa, tenho coisas para cuidar, alguém te chama. Sara, olha, vem cá, fica aqui no meu lugar. Caramba, alguém ouviu meu pensamento? Ouviu. E como você fez por merecer aquela chance, alguém te convida para ir lá na frente da fila. Então, quando Jesus dizia para nós, vigiai e orai, é porque nós temos que vigiar o nosso pensamento e orar para não cairmos em tentação. Igual está no Pai Nosso. Então, vamos lá. Deus, inteligência suprema, criador de todas as coisas. O Espírito, somos todos nós. Somos todos nós, espíritos. Podemos estar encarnados ou desencarnados. E o mundo material, a casa, a cadeira, a estrela, o sol, tudo isso é matéria. Está aí no grupo da matéria. Tá ok? Então vejam, o mundo material é regido pelas leis da física. Então, como que uma luz acende? Como que o carro anda? Como que as coisas acontecem? Tudo isso é regido pelas leis da física. E quem estuda as leis da física são os sábios ou os cientistas. Agora, o mundo dos espíritos, o universo espiritual, é regido pelas leis naturais ou leis morais, ou seja, é regido pela lei de Deus que governa todos os espíritos. Então, quem se interessa pelas leis de Deus são os homens de bem, pessoas como nós que estamos aqui fazendo o curso, buscando aprender, buscando a ser melhor. A gente está preocupado, por exemplo, se eu arrancar uma árvore vai faltar oxigênio, que nós estamos destruindo uma lei física, não é isso? Uma lei da natureza. Nós estamos preocupados com isso? Não, a gente está cortando árvore. Um dia vai faltar oxigênio para a gente. Não é assim que acontece? Então, como eu estou aprendendo que isso é errado, eu, quando possível, vou plantar uma árvore. Não para mim, mas para alguém no futuro, talvez meus filhos. Por isso que é estudado pelos homens de bem. Se você pensa em fazer o bem, praticar o bem, conheça as leis morais, que nós vamos ver mais para o final da aula, tá ok? Dúvida até aí, turminha? Vamos seguir. Deus é o criador de todas as coisas. Ele cria o espírito. Ele criou a gente simples e ignorante. Simples, sem conhecimento de moral. Ignorante, sem conhecimento de cultura. Sem conhecimento de cultura. Por que disso? Porque depende de cada um se aprimorar, buscar. É a lei do trabalho. Veja que a gente está falando um monte de leis. No final, eu vou relembrar todas essas leis, tá ok? Então, vejam, pelo meu livre-arbítrio e pela lei do trabalho e progresso, Deus criou o espírito simples e ignorante para que ele tenha o trabalho, a dedicação, o desejo de ser melhor. Então, cabe a mim, pelo meu livre-arbítrio, eu posso querer ou não, lutar, trabalhar, cada dia ser melhor.
seguindo no caminho da evolução moral para chegar com a inteligência e o livre-arbítrio a ser um espírito melhor. As leis de Deus estão gravadas em nossas consciências. Exatamente no momento em que Deus cria o espírito, ele nos dá a inteligência e grava as leis em nossas consciências. Então, seria como a gente ter um chipzinho aqui na memória, onde Deus guardou todas as informações. Está guardadinho aqui. Às vezes a gente está lendo uma história, está lendo um livro dos Espíritos, o Evangelho de Jesus, e fala assim, caramba, eu já conheço tudo isso, isso para mim não é novidade. É porque provavelmente você está acessando memória de outras vidas, de outras encarnações. Entendeu? Isso também é possível, ok? Tá complicado até aí, turminha? Todos nós podemos conhecer as leis de Deus, mas nem todos nós vamos compreendê-las, porque a gente sempre vai achar que Deus é injusto, porque a gente julga Deus como a gente julga os nossos políticos, por exemplo. Dá para entender isso? Tá claro até aí? Um dia todos nós vamos compreender a lei do Pai, porque chama-se lei do progresso. A gente já aprendeu tanto, a gente já trabalhou, a gente já buscou, a gente já fez o curso lá do self, já aprendemos tanta coisa, já estou entendendo as leis de Deus, porque assim, o progresso aconteceu em mim. Olha como vocês eram no começo do curso, e olha como vocês são hoje, o quanto vocês já aprenderam e já estão entendendo. A cada nova encarnação, a inteligência se aprimora. Então, um provérbio muito famoso, muito conhecido no mundo material é assim: caixão não tem gaveta. Não é isso? Ou seja, deste planeta, quando você desencarnar, você não vai levar nada. Concordam? Vai sim, você vai levar tudo aquilo que você aprendeu. A sua inteligência, tudo aquilo que você aprendeu, todas aquelas conquistas morais, estão gravadas no seu espírito. Isso é a lei do progresso. Nem Deus tira esse direito de você. Bacana? Ficou claro? Aí, à medida que você vai se aprimorando e aprendendo, você compreende melhor a diferenciar o bem do mal. Beleza? Então vamos seguir. A lei natural, que está gravada na nossa consciência, é o que a gente chama de lei de Deus, que rege o mundo dos espíritos. Ela é eterna e imutável como Deus o é. Deus não muda. Deus não tem sentimentos. Deus não julga. Deus não perdoa. Deus não fica vigiando o que você está fazendo. Não é assim que as coisas acontecem. Quem nos rege, quem toma conta da gente, é a lei de Deus. É igual para todos em todo o universo. Ok? Ela é única e necessária à felicidade do homem. E ela indica o que o homem deve ou não deve fazer. O homem só se torna infeliz porque se afasta dessa lei. Então, vejam, aqueles homens que são arrogantes, que são prepotentes, que só pensam em ganhar dinheiro e ficar cada vez mais rico, eles estão pensando em Deus? Eles estão pensando que um dia eles poderão ficar pobres? Não, porque eles estão vivendo o momento. Então, vejam, nesse exato momento eles estão distante de Deus. Ainda não compreenderam a diferença entre o bem e o mal. Eles poderiam ser ricos? Claro que poderiam ser ricos. Pela lei do trabalho, pela lei do progresso, é claro que eles poderiam ser ricos. A única coisa que eles não podem é ser escravo do dinheiro ou escravizar pessoas por causa do dinheiro. Ninguém tem esse poder, ok?
Vamos falar um pouquinho desses profetas que foram os que trouxeram essas informações das leis de Deus para a gente. Em todos os tempos houveram mensageiros para nos esclarecer sobre as leis de Deus, sobre as leis que regem o universo. E são espíritos superiores que encarnaram aqui no planeta. Eles eram missionários. Eles vieram para nos alertar de algumas coisas que a gente estava fazendo errado e que a gente precisava mudar. Ok? Então, a partir do momento que a gente entende que a gente precisa mudar, a humanidade melhora, a humanidade progride, né? Esse profeta, ele é um homem de bem. Ele veio porque ele foi inspirado por Deus. E ele demonstra pelas coisas que ele faz, e não só por palavras. De quem que eu estou falando, gente? Quem vocês conhecem que veio nos ensinar as leis do Pai, as leis de amor, justiça e caridade, amar ao próximo como você se ama? E ele viveu toda a sua vida, 33 anos praticamente, nos ensinando. De quem que eu estou falando? Jesus. É um deles, né? É um deles. Tivemos outros, mas, no caso, estou me referindo a ele. Por seus ensinamentos, aqui eu já estou falando de um outro profeta. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles preparam o terreno para receber a semente. Nós tivemos muitos. Krishna, que é dos indianos, Buda, tem um que chama Lao Tse, que é da Ásia. Na China teve também. Então, vejam, de tempos em tempos a gente recebeu vários desses profetas que vieram falar para a gente, olha, você precisa ser caridoso para com o seu semelhante, você precisa ajudar. Foi a lição que a gente leu no começo da aula. Começa dentro de casa, ok? Então, estando as leis divinas escritas no livro da natureza, é na nossa consciência que está. Quando alguém fala, aqui se faz, aqui se paga, você fala, isso é uma verdade, é uma realidade. Porque você já tem consciência disso, só está te lembrando. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem dúvida, sem equívocos, a fim de que ninguém possa ter dúvida, pretextar ignorância. Não pode dizer, eu não sabia. Eu não sabia. Então não pode acontecer isso. Esses profetas têm que vir e trazer a luz, trazer a certeza, esclarecer todo mundo. E cada pessoa possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Então vejam, eu paro no farol vermelho não porque eu tenho medo de tomar uma multa, porque a lei diz que é proibido passar farol vermelho. Percebem a diferença? Eu estou indo com o meu carro, o farol está amarelo, eu olho em volta, se não tiver guardinha, eu acelero e passo. Eu não estou infringindo uma lei? E se o guardinha estiver atrás do poste e eu não percebi? Vai chegar uma multa em casa. Então, a mesma coisa vai acontecer comigo no mundo dos espíritos. Se eu abusar de alguma das leis, imediatamente a equipe espiritual vai me mandar uma corrigenda, para que eu me arrependa do meu erro. Para que eu me arrependa do meu erro, para que eu corrija o erro e aprenda com esse erro. Esse é o objetivo, não é punir, é aprender. Os falsos profetas atribuíram a si mesmo uma falsa missão por ambição e vaidade. Eu sou o cara, eu falo com Deus. Se você me pagar o dízimo, você faz um cheque aí gordinho, poupudo, porque eu vou ter que falar com Deus. Eu vou pedir para Deus te perdoar de todos os seus pecados. A sua razão diz que isso é possível? Isso é uma verdade? Então vejam, é um falso profeta,
mas ele está usando da sua inteligência para extorquir pessoas, para ser uma pessoa que não está agindo em nome de Deus. Então, eles sucumbiram diante da fama, do poder, da glória, da riqueza, qualquer coisa desse tipo, menos esclarecer em relação à palavra de Deus. Mas como eram homens de inteligência, em meio aos próprios erros, ensinaram grandes verdades. Vejam que hoje a gente tem consciência disso. Então, se basta eu ir na igreja, nas antigas religiões acontecia muito isso. Eu fazia uma oferenda, eu pagava um dízimo, eu dava um tributo e eu saía de lá livre, leve e solto, porque o padre que recebeu dinheiro disse que eu estava perdoado. E a gente foi aprendendo, vivenciando e percebemos que não é bem assim que a coisa funciona, não é? Então já estamos mais escolados, né? Jesus é para o homem o exemplo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Você quer ser feliz? Siga os exemplos de Jesus. Faça o que Jesus faria. É o caminho da felicidade. Por isso que ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque se seguir o exemplo de Jesus, fatalmente você estará no caminho do bem. Vejam que Deus oferece seu próprio Filho como o modelo mais perfeito. Ele isentou Jesus da dor e sofrimento do mundo material? Ou Jesus sofreu igual a gente sofre? Então vejam que todos nós somos iguais perante o olhar divino. Não tem aquele que é beneficiado ou aquele que é julgado, ou coisa assim, tá ok? A doutrina que Jesus ensinou é a mais pura expressão da sua lei de amor, porque ele estava animado do Espírito Divino. Ele veio com a missão de nos esclarecer e de nos ensinar a amar o próximo. Então vejam que era a principal razão da vida do Cristo, e foi o espírito mais puro que já pisou na Terra. Por isso que Kardec pergunta, quem nós deveríamos ter como exemplo? Jesus, ponto final, ok? Nós, fazendo esse curso, buscando o caminho do bem, da evolução moral, nós vamos participar da missão cristã de Jesus. Então, estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. É quando Jesus dizia que nós somos os trabalhadores da última hora. Vejam hoje, gente, quantas pessoas estão sendo dizimadas por causa dessa pandemia. Quanto que nós podemos fazer pelo nosso semelhante? É alguém que bate no seu portão que está com fome e pede um pão. É alguém que pede um auxílio porque está desempregado. É alguém que precisa de alguma coisa porque não tem informação. É alguém que está preso dentro de casa, que não pode sair. Você pega o telefone, liga e conversa um pouco com aquela pessoa. Um simples, como você está hoje? Quer conversar comigo? Salva uma vida. Salva uma vida. Então é isso que Jesus veio nos ensinar. Que ninguém possa interpretar as leis de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda de amor e caridade. Então não adianta falar assim, Deus está protegendo mais o outro porque o outro é rico e está me castigando porque eu sou pobre. Você está contraindo aí uma dor e sofrimento para você mesmo, porque é uma inverdade. E você está fazendo isso se tornar uma verdade. Porque se você acreditar nisso, você vai defender isso e vai atrair todos os obsessores e te afastar de Deus. Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Então, quando a gente fala que Deus
é só bondade, justiça e caridade, e as pessoas falam, não, não acredito, porque Deus está me castigando, só pode. Bati o carro, roubaram o meu carro, roubaram minha televisão, fizeram alguma coisa. Então, vejam, a gente ainda vive apegado aos bens materiais e acha que quando a gente perde um algo material, é porque Deus está nos punindo. Essas coisas pertencem aqui, ao mundo material. O que a gente não pode perder é a essência da nossa alma, o nosso espírito. Então, precisamos viver em amor para termos aquilo que de melhor Jesus trouxe para nós. Vejam essa frase. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. Ou seja, precisamos aprender as coisas de pouquinho em pouquinho. A verdade é como uma luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois se nós aprendêssemos tudo de uma vez, ou se a luz ficar forte, ela pode nos cegar. Ficou claro isso, gente? Então, a humanidade vai aprendendo gradativamente de acordo com a sua situação evolutiva. O começo da aula foi feita a leitura de como nós devemos nos comportar no nosso lar. Nós estamos nos comportando bem? Nós estamos amando nossos filhos, nossas esposas, nossos companheiros, nossos parentes? Nós estamos sendo bacana, legal, ou seja, nós estamos sendo cristão com eles dentro de casa? Gente, eu não vejo a hora de sair para trabalhar, que eu fico fora o dia inteiro, me livro deles, só chego de noite, tomo banho, janto, deito e durmo. Isso é vida? É assim que você espera aprender a amar alguém? Então, para que veio essa pandemia? Para te pôr em casa com aquelas pessoas que você precisa aprender a amar. É o que a Djanira falou. É o que a Silvia falou. O motivo maior das nossas provas começa dentro de casa. Aprender a amar o próximo que está próximo. São eles. Agora, se a gente ainda não ama o nosso próximo, precisamos rever o amor que nós sentimos por nós mesmos. Ok? Vamos ver um pouquinho da diferença entre o bem e o mal? Porque se a gente entender isso, a gente vai entender mais ainda as leis do Pai. Tá ok? Moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Poxa vida, gente, eu sei que eu não posso roubar algo que é do outro. Ah, mas é tão bonitinho, ele é rico, ele não vai sentir falta. Então, a pergunta que a gente faz, a ocasião faz o ladrão? Ou o ladrão já existia, só esperou uma oportunidade? Quem rouba 1 centavo e quem rouba 1 milhão teve a mesma ação, o mesmo gesto, e é punido com a lei. E é punido com a lei. Não é punido por Deus. Não, é punido com a lei. Deus disse, não roubarás. Ponto final. Não roubarás. Ponto final. Agora, mas eu sou... Aqui o cara veio, me ofereceu, falando que não tinha problema, eu peguei. É ilícito, vai ser punido pela lei, ok? Não é por Deus, é pela lei. Todas as nossas ações fundam-se na observação da lei de Deus. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que está contra ela, porque dela se afasta. Beleza? Através da inteligência e do livre-arbítrio, o homem pode escolher melhor entre o bem e o mal. Então, vejam, quando a gente tem o orgulho de dizer, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Cuidado, seu orgulho está falando mais alto. E haverá punição, porque você vai fazer escolhas erradas. Simples assim. Tá ok? Então, é necessário saber usar a inteligência para fazer boas escolhas no uso do seu livre-arbítrio. A liberdade você tem, mas para toda liberdade haverá responsabilidade. Isso tem que ficar claro para a gente. A lei natural, a lei de Deus,
traça ao homem o limite das suas necessidades. Ou seja, não podemos cometer excessos. Quando comete excessos, é punido pelo sofrimento. Vocês já comeram, por exemplo, 2 feijoadas no mesmo momento? Estava de graça ali, outro dia eu fui num rodízio, eu podia comer à vontade, tinha feijoada, fazia tempo que eu não comia, pedi uma caipirinha, comi uma feijoada, levantei, fui lá, peguei mais, tomei outra caipirinha, levantei, fui lá, peguei mais feijoada, mas eu me esbaldei, o preço era o mesmo, eu me esbaldei. Cheguei em casa, tive uma indigestão, o fígado começou a doer, nossa Senhora, tive que tomar chá, um monte de coisa. É isso que está acontecendo ali. Ó. Cometeu excesso, não é Deus que vai te punir, é você mesmo. Se você tivesse o bom senso, você pode comer feijoada um pouquinho todo dia. Não vai te fazer mal. O duro é você comer tudo de uma vez só. Então, cometeu o excesso vai ser punido. As condições de existência do homem mudam segundo as épocas e os lugares, resultando necessidades diferentes. Por exemplo, na Índia, a vaca é um animal sagrado. E eles passam fome. Eles não comem carne de vaca. Eles passam fome, porque não pode matar a vaca. Fala isso aqui para um brasileiro. O cara enlouquece. Percebem? Então, depende da cultura, depende da época da humanidade. Houve uma época que era, acho que ainda é, esses sultões, esses negócios que tem 100 esposas. Já pensou se ele tivesse 100 sogra, 100 cunhado? Ô, Senhor, é um excesso que ele mesmo vai estar sendo punido. Olha que desgraça que ele arrumou para a vida dele. Mas é cultura, a gente tem que respeitar, não é? Devemos saber a diferença entre desejo e necessidade. Quando eu falo assim, eu quero, mas vai ser bom para mim? Vai ser bom para mim aquilo? Eu quero chegar logo no shopping e eu acelero o carro e vou. Aumentei a velocidade. Ultrapassei a velocidade, cometi um excesso, fatalmente vai chegar uma multa em casa por excesso de velocidade. Simples assim. Então, a gente deve saber a diferença entre o desejo e a necessidade. Eu preciso chegar no shopping inteiro, saudável, bem, com o carro inteiro, com tudo certinho. Porque eu posso bater o carro e acabar com a minha vida. Não é isso? Então, essa é a inteligência escolhendo entre o bem e o mal. A lei de Deus é a mesma para todas, já falei isso desde o começo da aula, mas o mal depende da vontade de quem tem a vontade de fazê-lo. Aí eu vou perguntar, lógico, então, foi Deus que criou o mal? Ou é um desejo do homem? No momento que eu acho que eu sou muito rico e quero ser mais rico ainda, e eu saio escravizando as pessoas para eu ficar mais rico ainda, é a vontade que eu tenho de fazer o mal. Eu vou trazer a desgraça para um monte de gente porque eu quero ser mais rico. Estou falando assim, exemplos bem toscos para a gente perceber o tema da aula, tá ok? O homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. O mal recai sobre o causador. Então Então, Jesus diz a seguinte frase para a gente: é necessário que o mal exista para que o homem de bem escolha entre o bem e o mal. Mas ai daquele que cometer o mal, porque a responsabilidade será dele. Ok? Ficou claro isso? O homem que é levado ao mal por influência é tão culpado quanto. Então, por exemplo, a gente ouve constantemente nos noticiários: uma quadrilha assaltou o banco. Se é uma quadrilha, estão todos juntos, todos serão punidos. Não tem aquele que, não, fui porque eu fui obrigado. Não, não tem. Ele tem o livre-arbítrio.
Ele poderia ter evitado, tomava um outro caminho, ok? Agora vejam, isso é uma regra muito importante para a gente. Não basta evitar de fazer o mal, mas precisamos praticar todo o bem dentro do limite possível. Compreenderam? Por exemplo, no meu ambiente de trabalho, a pessoa está lá fazendo uma tarefa que ela não sabe fazer a tarefa. Eu nem chego perto, o cara já deve estar nervoso, ele não sabe como fazer, eu nem vou lá, nem chego perto. Assim ele não fica brabo comigo, não sei mais o que, etc e tal. Você ajudou aquela pessoa fazendo isso? Não, você evitou. Você foi omisso. Porque se você sabia como fazer, o verdadeiro cristão auxilia, o verdadeiro cristão ampara, o verdadeiro cristão está junto para dividir a dor e o sofrimento. Meu amigo, tá difícil aí para você? Qual é a sua dúvida? Qual é o seu problema? Você não sabe como fazer isso? Então vamos lá, fica aqui do meu lado e a gente vai fazendo junto, eu vou te ensinando, vamos se ajudando e vamos fazendo isso. Ok? Então a missão de todo cristão é auxiliar sempre que necessário. O homem responderá por todo o mal que tiver ocorrido e também vai responder pelo bem que deixou de fazer, pela lei, pela omissão. Ok? Pela omissão. Eu podia ter dado pão para aquele cara que bateu no portão, mas eu fiquei com tanta preguiça, não fiz. Depois bate o remorso, bate a culpa. Então você está se punindo pelo bem que deixou de fazer. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não deseja fazê-lo. Como eu falei no exemplo ali atrás. Poxa vida, eu sei que determinada pessoa está num outro lugar, está confinado em casa, está preso, fica sozinha. Eu vou pegar o telefone e vou dar uma ligadinha. Oi, pessoa, como é que você está? Você quer conversar um pouquinho? Quer falar comigo? Você está fazendo bem. Simples assim, sem sair da sua casa, pelo telefone. É possível? Claro que é. Cada dia a vida oferece oportunidade para a prática do bem ao próximo, sempre que o auxílio se faça necessário. Então, se hoje a pessoa bateu no meu portão e pediu aquele pedaço de pão e eu não dei, doeu na minha consciência, meu Deus do céu, devia ter dado pão e não dei, me permita que amanhã outro venha e peça, e aí sim eu já estou até com o pão aqui preparado. Tá bom? Então sempre a vida vai nos oferecer a oportunidade de fazermos melhor. A prática do bem é uma prova escolhida pelo Espírito em seu estado de liberdade, ou seja, a gente escolheu estar aqui, a gente escolheu esse corpo, a gente escolheu papai e mamãe, irmãos, tio, tia, todas as condições que a gente vai ter que passar, fomos nós que escolhemos. Então, é o nosso plano reencarnatório, ok? O mérito do bem está na dificuldade de fazê-lo. Essa frase, eu lembro que eu trabalhava num banco, trabalhava da meia-noite às 6, e duro, pensa num adolescente duro, sem dinheiro para nada. E eu saía do banco 6 horas da manhã, passava numa padaria e comprava assim um pão com manteiga, um café com leite e ia para a faculdade. E eu tinha assim R$ 5. Era o dinheiro certinho para comprar o café com leite e o pão com manteiga. Quando eu chego na porta da padaria, uma senhora com uma criança, moço, pelo amor de Deus, dê alguma coisa para o meu filho comer. Eu tinha o pão com manteiga e o café com leite. E eu fiquei na dúvida. É lógico que eu fiquei na dúvida. Dou ou não dou? Fiquei, porque é normal, é comum. No momento seguinte, eu pensei, é minha grande prova. Não posso falhar agora. Estou sendo testado. Sou cristão ou não sou? Minha linda, me perdoa.
É só isso que eu tenho para te dar. Faça bom proveito. Quando eu cheguei na faculdade, tinha um amigo que ele ia comer um lanche e tomar refrigerante. Ele tinha bem mais posses do que todos nós na faculdade. E aí, não sei como que aconteceu lá, alguém chamou ele porque tinha acontecido alguma coisa com o carro dele. E a gente estava conversando, ele me deu o lanche e o refrigerante dele, para ir correndo olhar o carro. Então vejam, assim, é ou não é uma verdadeira aprovação de que a lei existe? Agora, talvez, se eu tivesse virado a cara, se eu tivesse feito alguma outra coisa, eu não teria sido beneficiado desse jeito, porque ali eu já tinha ganho o meu prêmio. Eu comi meu pão, tomei meu café com leite. Ponto final. Ponto final. Acabava ali a minha história. Mas para me dar o exemplo de que todo bem tem que ser feito, aconteceu isso. Depois, assim, claro que eu não chorei, não foi isso, mas fiquei muito emocionado e de verdade, assim, agradeci e rezei muito a Deus pela oportunidade que ele me demonstrou. Ok? Então vamos seguir. Vamos ver de quais leis a gente falou até agora, tá bom? Lá no Livro dos Espíritos, todo mundo tem o Livro dos Espíritos? É que as pessoas estão com a câmera desligada, eu não consigo ver. Só vejo a Sara e a Joana. Todo mundo tem o Livro dos Espíritos? Porque nós vamos falar das leis morais. Está lá no terceiro livrinho, porque o Livro dos Espíritos foi escrito em partes e Kardec chamou de livrinhos. Então está no terceiro livro, capítulo 1, as leis morais. A primeira lei que Kardec vai trazer para a gente é a lei de adoração. E vocês vão se lembrar dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é a lei de adoração. Como que nós devemos fazer isso? Com todo o nosso sentimento. A lei do trabalho, então vejam agora que isso é muito importante. A lei do trabalho é exatamente a nossa reforma íntima. É todo o meu esforço, é todo o meu empenho para me tornar um espírito melhor. E para me tornar um espírito melhor, eu preciso conhecer essas leis. Então, eu tenho que ter o trabalho de estudar, de me aprimorar, de ser melhor, de usar melhor a minha inteligência e o meu livre-arbítrio. Ok? Essa é a lei do trabalho. Não é bater cartão 8 horas da manhã e 6 horas da tarde, pronto, fiz o trabalho. Não, não é isso. É compreender que eu estou num processo de evolução e cabe a mim ser um espírito melhor a cada dia do que eu mesmo. Do que eu mesmo. Lei de reprodução vai tratar de toda a reprodução do planeta, das plantas, do homem, tudo. Lei de conservação. Como eu falei no começo da aula, nós somos espíritos ocupando um corpo físico, não é isso? Só que esse corpo físico, ele tem um tempo limitado. Eu vou viver 60 anos, ou eu vou viver 70. Agora, quando eu falo de lei de conservação, é porque eu preciso cuidar do meu corpo físico para que eu fique aqui 70, 80, 90, mas que eu saiba usar a lei do trabalho. Porque se eu ficar aqui bebendo, fumando, jogando, cometendo crime, atrocidade, um monte de coisa, eu vou estar me enterrando em dívidas espirituais, não é isso? Então eu fiz a lei do trabalho ao contrário. Ao invés de eu evoluir, eu estagnei e adquiri uma dívida espiritual muito grande. Então, a lei de conservação me pede para cuidar do corpo físico para que ele tenha uma sobrevida. Aí eu costumo brincar dizendo assim, cara, você já está fazendo hora extra na Terra. Mas é um merecimento. Você tem sido uma pessoa boa, justa, caridosa. Você passa a ser um representante do Cristo encarnado. Você passa a ser um exemplo. A gente ouve muitas pessoas dizendo assim, nossa,
tal pessoa morreu tão velhinho, pudera, fazia o bem sem olhar a quem. Então, a minha receita: você quer prolongar seu tempo de vida na Terra? Pratique o bem, o amor e a caridade sem olhar a quem, sem esperar nada em troca. Essa é a verdadeira caridade, ok? Lei de destruição. Vai falar de todas as coisas que o homem faz com o universo e com o próprio corpo. Com o próprio corpo. Eu posso cometer suicídio, não posso? Não é uma destruição? O que diz a lei de Deus? Aí eu já estou infringindo uma lei de Deus. Só Deus pode tirar uma vida. Se ele deu a vida, só ele pode tirar uma vida, ok? Não matarás. A lei de sociedade trata de todo aquele nosso meio a qual convivemos, seja no trabalho, seja na escola, seja no lar. Enfim, onde o espírito tiver, ele deve conhecer e seguir a lei de sociedade. A lei do progresso, vejam que ela está na mesma linha da lei do trabalho. Porque sempre que você respirar, olha o que eu estou falando, hein? Sempre que você respirar, a lei do progresso já está acontecendo. Porque nesta respiração você já é melhor do que na respiração anterior. Por que disso? Porque nós temos o pensamento contínuo, a inteligência, o pensamento contínuo. Então você, na respiração anterior, você falou assim: eu acho que eu vou fazer tal coisa. Respirou e pensou: acho que é melhor não fazer porque isso não é legal. Você já evoluiu numa respiração. Lei de igualdade. Todos nós somos iguais perante Deus. Desde o momento da criação do espírito até a eternidade, porque o espírito é eterno. O espírito é imortal, me perdoem. Eterno só Deus. Lei de liberdade. Se você tem o direito de pensar, você tem de agir. Mas haverá responsabilização pelos seus atos. É a lei de causa e efeito. E a última lei que nós vamos ter é a lei de amor, justiça e caridade. Tá faltando a lei de causa e efeito aqui. Bom, estou falando dela. Lei de causa e efeito. Tudo que você fizer, tudo que você estiver plantando nesse momento, você vai ter que colher no futuro. Essas leis vocês vão ver a partir da próxima aula. Então eu venho dar a preparação do que são leis, como que elas ocorrem, qual o objetivo, e a partir de agora vocês vão começar a ver cada uma dessas leis aqui. E quando for falada a lei, vocês vão falar essa frase: puxa vida, mas isso não é novidade, eu já sabia. Claro que você já sabia, porque está gravada na sua consciência. O que a doutrina espírita veio fazer é te lembrar que elas existem e que você precisa praticá-las. Tá ok? Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que aquele rico que só dá o que não fazia falta para ele. Ok? É uma frase de impacto, mas que a gente pense assim: quando for fazer a caridade, faça com amor. Faça com amor. É aquelas pessoas assim que... dá uma cesta básica, vamos tirar uma foto para postar no Facebook para todo mundo saber que eu dei uma cesta básica. Isso não é caridade, isso é humilhação ao semelhante. Você está usando o semelhante para se projetar. Tem seu benefício? Tem. O pobre vai comer, mas você já mereceu, já recebeu o que merecia. Morre ali e não trate a Deus como um banqueiro que te emprestou algo e agora você está pagando. Não faça isso, tá ok? Não faça isso. Bom, terminamos a aula. Agora eu vou parar de compartilhar a tela para que a gente possa olhar para vocês. E eu ainda acho que tenho 2, 3 minutinhos, não é isso? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fale agora ou pergunte para a Djanira depois. Não é cálice para sempre, pergunte para a Djanira depois. Vamos lá? Dúvidas?
Companheiros, aproveitem a oportunidade que o Marçal está aqui. Ele falou das leis. Nós já tínhamos visto a lei de trabalho, porque a gente teve que mudar a Tá data bom. com o Marçal, mas a gente Antecipou, né? pode, mas a gente pode fazer qualquer pergunta e a gente vai tirando as nossas dúvidas. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá. Ok. Olha, não sei se é uma pergunta besta, mas eu sempre tive essa dúvida. Ok. Se uma pessoa faz o mal para uma outra pessoa, essa pessoa, pelas leis aqui da Terra, ela não é punida, porque nas nossas leis aqui, não, né? Essa pessoa que foi punida, mesmo sendo uma pessoa boa, é por quê? Por merecimento também? Deu para entender? Primeira coisa, Rita, eu queria te dizer o seguinte: quando você faz o mal, você não faz o mal para o outro, você faz para você mesma. Foi isso que eu acabei de falar nas leis. Mas prejudica alguém, sempre prejudica alguém. Perfeito. Você pode até prejudicar alguém, mas você está prejudicando mais a você. Porque, como eu falei, é necessário que todo mal se faça para que o espírito possa escolher entre o bem e o mal. É claro que existem pessoas que têm o prazer de fazer o mal, porque ainda não entenderam o amor que vai dentro de si. Agora, são duas coisas distintas. Por exemplo, eu conheço filhos que pegaram toda a herança dos pais, botaram os pais num asilo, foram embora do país e abandonaram os pais aqui. O que aconteceu lá? Adoeceram, gastaram praticamente todo o dinheiro tentando se curar. É Deus que está castigando? É Deus que está punindo? Não. Quando eles tiveram esse ato, que é uma atrocidade, a consciência já pesou. Eles tinham consciência que eles estavam fazendo errado. Então, a sua consciência é quem vai te punir. Lá, eles não se conformaram de ficar longe dos pais e aquela culpa não devia ter largado o pai daquele jeito, não sei mais o que, etc e tal, parari, parará, adoeceram, e sempre que adoece, é aquela história famosa. Médico não sabe o que tem, faz exame, não sabe o que tem, vai fazer não sei o quê. Isso chama-se dor de consciência. Tá, mas eu falo no lugar da pessoa que foi prejudicada. A pessoa que foi prejudicada é um instrumento. A pessoa que foi prejudicada é um instrumento. Nós vemos a vida presente. As leis de Deus vê tudo, a existência do espírito inteira. E em outras vidas? Será que ela só não está devolvendo agora? Tá. Será que ela só não está devolvendo agora? Esses dois velhinhos, será que numa outra vida não abandonaram os filhos? Não cabe a nós julgar, entendeu? É claro que a sua pergunta é para tentar entender e trazer uma exemplificação. Mas, Rita, de verdade, assim, não cabe a nós julgar, porque se existem aqui encarnados 8 bilhões e meio de espíritos encarnados, na esfera espiritual existe 24 bilhões e meio, que é quase 3 vezes mais. Nós estamos aqui tomando tempo e eles lá, talvez, espíritos até melhores do que nós, esperando uma chance para vir reencarnar aqui. E talvez nós estamos aqui porque justamente precisamos aprender a amar, praticar o bem, o amor e a caridade. Tá certo? Agora, a maldade vai existir sempre. Quem mais? Obrigada. Maravilha, obrigado você da participação. Quem mais? Tem uma colocação do Haroldo Dutra, ele diz assim: existe muita injustiça,
mas não tem ninguém injustiçado. Porque a gente não sabe o tamanho da nossa conta corrente, né? Se está muito Isso. negativa, se está positiva, acho que é nesse sentido. Porque a gente tem uma visão muito estreita da nossa caminhada, né? Acho que é isso que o Marçal está tentando colocar para a gente. A doutrina espírita, você pegou essa frase e eu lembrei de uma outra. Doutrina espírita nos esclarece que não existem vítimas. É isso. Ou está plantando ou está colhendo. Desculpa, Janira, continua o seu raciocínio. É isso. Então, na verdade, todos nós temos uma visão muito estreita, o ângulo é muito pequeno da nossa trajetória. O que eu fiz ontem eu não lembro, com a misericórdia de Deus. Então, às vezes, eu até tenho uma situação que me parece não ser justa agora, mas eu não sei se é necessário para o meu aprendizado ou não. Com certeza é, né? Porque quem trabalha de improviso somos nós. Deus não, né? Ele faz exatamente o que a gente precisa. Dá o que eu necessito, não o que eu mereço. Porque às vezes a gente até pode merecer uma coisa melhorzinha, mas Vai te fazer bem? Mas para minha caminhada evolutiva, às vezes aquela situação ajuda melhor no meu avançar, né? Eu acho que é isso. Perfeito, perfeito. Vamos lá, turminha? Mais alguma coisa? Acho que nós vamos ficando com qualquer dúvida. Nós temos aí uma revisão mais à frente, então, se não quiserem fazer mais perguntas para o Marçal, a gente vai dar, então, continuidade para o nosso encerramento. Perfeito. Tudo bem? Perfeito. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a atenção. Vocês doaram, nesse exato momento, o bem mais precioso que vocês tinham. Chama-se tempo. Chama-se tempo. Porque vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa. E vocês escolheram doar esse tempo, não para mim, para vocês mesmos, para buscar uma iluminação, buscar um caminho melhor, uma informação que possa fazê-los melhor. E a minha gratidão por vocês estarem aí, porque se não fosse por vocês, eu não teria estudado. Então, já ganhei meu prêmio. É isso que eu falei a aula inteira. Eu me propus a ensinar aquilo que eu precisei aprender primeiro. Então, eu precisava aprender aquilo e vocês foram os instrumentos para que eu pudesse me melhorar, me esforçar, aprender para dividir com vocês. Muita luz a todos, um beijo no coração, que a paz e o amor do Cristo envolva a todos vocês. Muito obrigado e muita luz. Vamos encerrando então, Silvia? Vamos, então. Então, a Iris hoje não vem. O Zé Carlos resolveu o problema aí do microfone, Zé Carlos? Não? Ele não está conseguindo falar, né, Djanira? Eu acho que não, né? O microfone dele está aberto aqui no controle, mas não sei lá como é que funciona, né? Talvez, Zé Carlos, você está ouvindo a gente? Pelo menos você está ouvindo? Está ouvindo. Zé Carlos, você está no computador? Tenta entrar pelo celular semana que vem. Tá bom? Tudo bem, Zé Carlos. Fica para a próxima. Não faltará oportunidade. Às vezes acontece isso lá no Segue a Jesus, nas outras casas, aí a gente faz o seguinte, sai da reunião e entra de novo. Porque pode ser que na hora que estava entrando na reunião, ele não identificou o microfone. Aí, se detectar que ou a câmera ou o microfone não reconheceu, você sai da reunião, entra de novo em seguida, pode ser que ele faça o reconhecimento, ok? Desculpa. A semana passada, Marçal, ele também já estava com problema. Por isso que eu pedi para ele trocar. Né, Zé Carlos?
Obrigada, gente. A Jéssica, você poderia fazer por nós a vibração? Acho que a Jéssica não conseguiu entrar hoje, Não? Silvia. Não, a Jéssica não Ah, conseguiu entrar hoje. a Jéssica não está aí, Djanira, desculpa. Não, Então, sem nenhum problema. eu achei que eu tinha visto a Jéssica. De vez em quando eu dou uma rodadinha, né? Porque eu fico no celular. É isso. Quem gostaria de fazer a vibração por nós? E obrigada, viu, Marçal? Você acabou em cima da hora, né, Djanira? Não precisou Deu nem tudo dar os 20 certinho. minutos, né? É isso. Tudo certinho. Quem gostaria de fazer a vibração por nós, gente? A Iris hoje não vai poder comparecer, que ela viajou a trabalho, tá? Ela avisou. Alguém gostaria? A gente poderia convidar alguém, se ninguém se prontificar, a gente convida. Tudo bem? Será que a Eu Ana posso Cláudia quer fazer, fazer. Ana? Eu Hein? posso fazer aqui toda semana, só estou fazendo eu, né? Então, mas é isso, é que a gente tem que trocar um pouquinho, né, Joana? É, dar oportunidade para outros, né? É isso. Se Será ninguém se manifestar. a Ana Cláudia quer fazer para nós, Ana? Pode ser na próxima semana? Na próxima semana. Pode ser. Então, já deixa Pode, já vou marcado até na próxima. anotar. Você vai fazer a vibração, né, na próxima semana? Na próxima semana eu faço. Tá. E a Camila, gostaria de fazer? Ou, desculpa, Só lembrando que vibração e prece não existe certo ou errado, existe sentimento. Então você põe o seu sentimento e deseja aquilo de melhor. Se você falar assim, Deus, olha por nós que está difícil, se você falar com sinceridade, valeu todas as palavras de uma prece elaborada que um poeta faria. Essa é a grande diferença. Falar com o coração, falar com o sentimento. Se quiserem, eu faço as vibrações. Pronto. Fui escolhido como voluntário. Então, vamos lá, Marçal. E alguém faz a prece final ou eu já emendo e faço a prece final também? Era a Edna que está escalada para a prece final. A Edna está aí, né, Edna? Ok. Estou aqui. Então, vamos lá. Então, fechando os nossos olhos, respiramos profundamente, serenamos os nossos ânimos, trazemos paz ao nosso espírito. Podemos perceber nesse momento que uma energia diferenciada percorre ao nosso redor. Nesse momento, nós nos ligamos pelo pensamento aos nossos amigos espirituais que estiveram conosco durante esta aula, porque são eles que dirigem este trabalho. E nesse momento, pela lei do trabalho que nós aprendemos agora há pouco, queremos trabalhar em nome do Cristo, pelo nosso sentimento. Desejamos que uma luz grandiosa, um sol radiante, envolva todo o nosso planeta Terra, trazendo a paz, trazendo o amor, trazendo a restauração do planeta, por tudo aquilo que a humanidade vem fazendo de errado com o planeta, que ele possa se restabelecer, possa se tornar sadio novamente. Pedimos por todos os nossos governantes, de todos os países, principalmente do nosso amado país Brasil, que eles tenham muita conscientização da sua responsabilidade, da sua missão como cristão, que possam praticar o bem, o amor e a caridade, fazer vigorar a lei de sociedade, a lei de igualdade, que eles sejam justos. Pedimos nesse momento que a equipe fraterna de Dr. Bezerra de Menezes envolva
toda a equipe médica do planeta inteiro, esses espíritos dedicados que estão trabalhando na linha de frente desse Covid-19 e aqueles que estão trabalhando por todos aqueles nossos irmãozinhos que sofrem, aqueles que ainda não conseguiram um leito, um atendimento em hospital, que eles possam ter o amparo de toda a equipe espiritual, possam ter a sua consolação, esperança de um tratamento, de um aprendizado. Pedimos pela nossa casa, o Self, que é o nosso ponto de referência espiritual, que possa ser envolvido em muita luz, em muita harmonia, em muita energia positiva. E nós, que somos membros dessa casa, por estarmos ligados a ela pelo nosso sentimento, pelo nosso pensamento, recebamos também esta luz, esse amparo, essa consolação, essa certeza de um futuro melhor. Pedimos por nós mesmos, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, que nesse momento possamos aprender a nos amar, a nos aceitar, a nos respeitarmos uns aos outros, que possamos ver as qualidades de cada um, que possamos ser felizes em união dentro dos nossos lares, que possamos praticar o bem sem olhar a quem, que possamos ser um representante do Cristo nesse momento de dificuldade, mas um momento grandioso de aprendizado. Pedimos nesse momento a toda a equipe espiritual que nos envolva em muito amor, em muita luz, e vamos envolvendo a nossa companheirinha que fará a prece final. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos, Senhor Jesus, que abençoe todos os lares, as famílias. Faze com que haja paz, equilíbrio, harmonia, fartura e prosperidade. Pai nosso que estais nos céus, em toda parte, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob tentação. Livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, que nós possamos passar uma semana tranquila, de paz, de amor, com saúde, junto aos nossos amigos, e que possamos estar todos juntos na próxima semana. Que Jesus proteja aqueles que não puderam estar conosco nessa noite e que na próxima semana possam participar desse culto. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada a todos, obrigada, Marçal, por essa aula muito boa. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Marçal, pela companhia, pelos conhecimentos transferidos aí. Obrigada a todos. E a gente precisa verificar a escala da semana que vem para as leituras. A Ana está para vibração, né, Ana? Tchau, gente. Tchau, Marçal. Obrigada, Marçal. Tchau, Marçal, obrigada. Então, uma boa semana. A Roberta tinha se proposto a fazer a leitura do Sinal Verde, que é a lição 26. Roberta, então? É a Rita. É a Rita, né, Roberta? Oi, Rita. É a Rita, então é a Rita. É a Rita que vai fazer a leitura. Eu é que anotei errado, desculpe.
E a religião dos espíritos? A Camila poderia fazer, Camila? Acho que a Camila não está. Ela já não- saiu? Eu acho que ela não conseguiu entrar. Eu até Não, mandei ela- recadinho. Ela Ela entrou, ficou com a mas saiu. gente. Ela entrou e ficou com a saiu. gente. Janira, Oi, qual que é a lição do sinal verde semana que vem? a 26. Ah, tá, obrigada. Em torno da felicidade. Tá, obrigada. A Rita, então, fica com o sinal verde. Isso. Isso. Religião dos espíritos. Eu posso Sara, fazer, Silvia. gostaria. Isso, olha. Ah, ó, eu ia Foi falar teu emoção de nome, hein, perceber. Sara? Eu ia falar teu nome, hein? Aí qual que é a da religião dos espíritos? Qual é a lição? É oração e provação. Eu não tenho aqui a lição, porque o meu livrinho é antigo. Ah, o meu Oração também e eu tenho aqui provação. pelo... Tá. É, Se eu vou for pelo... por esse título, se for por essa edição, é a página 83. Isso. E a lição prece 33. final, quem nunca fez? Seria a Jéssica ou a Camila? Camila saiu, né? Então, talvez Eu colocar... faço. Eu Quem faço. faz? A Joana. Joana. Tá bom, A Joana. prece final. Hoje nós não tocamos o hino, porque a gente já estava bem atrasadinhos no início, né? Por causa de todo o problema do link. Como no final de semana foi utilizado essa mesma assinatura do Zoom, talvez tenha dado esse problema técnico por causa disso, tá bem? Mas a gente, semana que vem, vou fazer todo o exercício de mandar de novo, ver se está tudo certinho, vai dar tudo mais certo e a gente começa no horário certo e aí a gente toca o hino de novo. Tudo bem, queridos? Tá bom. Tudo bem. O Eu agradeço importante é que deu certo. É Tudo isso. bem. Agradeço toda a paciência de vocês. A tecnologia não é uma coisa simples. Você vê, eu reenviei o link porque a gente às vezes se perde, né, num monte de mensagens tal lá, mas depois o mesmo link tive que sair da sala para entrar de novo. Então tem essas coisinhas da tecnologia. Não deu certo, sai e entra de novo para a gente ver se consegue. Tudo bem, queridos? Agradeço toda a paciência. José Carlos, veja se seu som consegue, talvez aí um fone de ouvido ajude, não sei, é uma coisa que a gente está tentando aí Você vai achar uma entrar pelo saída. celular, né, Zé Carlos? Isso. Aí talvez dê para a gente conversar e você também falar para a gente ouvir, tudo bem? Aí Uma a boa gente semana. testa assim que abrir a semana que vem, né, Zé Carlos? Isso. Agradeço a paciência, a ajuda de todos. Nós vamos aos poucos. Até o final do ano, a gente começa às 8 horas, não tem problema de link, não cai nenhuma conexão, é uma maravilha. Até lá a gente vai terminando, tá bem? Tudo isso faz parte de Janira Online, é Faz assim parte. mesmo. Faz parte, não tem jeito. Eu vejo a minha filha aqui, está dando aula, de repente cai tudo, começa tudo de novo, porque é um problema mesmo sério. Está todo mundo usando as ferramentas, né? E aí a gente não tem essa internet tão maravilhosa como a propaganda faz a gente acreditar que é, né? Muito obrigada a todos, uma excelente semana. Obrigada, Silvia, por toda a ajuda e a paciência de todos vocês. Que Deus abençoe uma semana plena de realizações, tá bem? Muito obrigada. Beijo a todos. Obrigada. Boa noite, boa obrigada. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, meninas. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada. Boa semana Tchau. também. Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Tchau. Tchau.